Olá, turma, sejam bem-vindos à nossa aula de História, nesse modo remoto, né? Vamos dar continuidade ao capítulo 4 do nosso módulo 2, não é isso? Agora falando sobre os egípcios, né? Que vimos já no capítulo 3, né? Que os egípcios viveram há cerca de 10 mil anos, né? Lá no norte da África. E assim como os mesopotâmicos também estavam à margem do rio, né, do rio Nilo. Eles cresceram à margem do rio Nilo. Né? Então vamos dar continuidade ao nosso capítulo. Né? Assim como os sumérios, os egípcios também criaram um tipo de escrita, a hieroglífica. Né? Vamos lá? A escrita hieroglífica. Uma das escritas mais complexas da humanidade é a hieroglífica, criada por volta de 5 mil anos atrás. Os hieróglifos compunham algo em torno de 7 mil símbolos representando objetos e cerca de 20 símbolos representando sons. No Egito Antigo, apenas algumas pessoas conheciam os símbolos dessa escrita, entre elas os sacerdotes, governantes e escribas. Os escribas eram pessoas que sabiam ler e escrever os hieróglifos, atividade que exigia muito estudo e que, consequentemente, fazia essa profissão ser muito respeitada na sociedade egípcia. Né? Então, aqui nós temos, aqui ao lado, ó, detalhe de papiro com escrita hieroglífica, datada aproximadamente de 1000 a.C. Então, papiro era um tipo de papel, né, que eles fabricavam da planta que leva o mesmo nome, de papiro. Né? Eles cortavam essa planta em tiras, colocavam para secar, colocavam uma em cima da outra, prensavam, de modo que formasse um papel, né? Que eles pudessem depois escrever em cima. Então isso era o papiro. Né? E aqui temos um exemplo de papiro, onde tem escritas hieroglíficas. Né? Então, saber ler e escrever o hieróglifo era muito importante na cultura egípcia. Porém, poucos sabiam ler. Né? A maioria era analfabeta, não conhecia a escrita, não sabia interpretar os símbolos. Né? Então, atualmente ainda, nós também temos muitas pessoas que não sabem ler nem sabem escrever. Né? Mas é muito importante nós respeitarmos essas pessoas, né? Porque não é porque elas não sabem ler e escrever que elas também não têm cultura, que elas também não têm muito aprendizado, não é isso? Elas também têm a sua forma de aprender e de ensinar, não é isso? Porque eles também podem nos ensinar muitas coisas bacanas e à medida do possível a gente também pode ajudá-los, né? A gente pode ajudar na medida do possível. Sempre que for possível a gente pode ajudar. Mas nunca julgar, né? Nunca falar mal. Nunca caçoar porque uma pessoa não sabe ler e escrever. Há muitos fatores para que a pessoa não saiba ler e escrever. E isso não é vergonha nenhuma, né? Para uma pessoa adulta. Mas se a pessoa tem acesso ao aprendizado, se a pessoa tem acesso a escola, a leitura, é muito importante na nossa sociedade que nós saibamos ler e escrever. Né? Então nós temos aqui um texto abaixo, falando sobre a importância de ler e escrever. Né? Então, foi um escriba que escreveu. Põe a sua alma nas escritas. Observe como ela se salva através do trabalho. Veja, não há nada que supere as escritas. São um barco perfeito. Eu farei com que goste de escrever mais do que de sua própria mãe. Farei com que sua beleza lhe seja mostrada. É a profissão mais importante do que qualquer outra. Não existe igual na Terra. Né? Temos aqui uma escultura de aproximadamente 2.400 anos antes de Cristo, representando um escriba egípcio. Né? Então aqui temos um escriba valorizando o seu ofício, que era saber ler e escrever. A religião no Egito Antigo. A religião dos egípcios era politeísta, isto é, eles acreditavam em vários deuses e deusas.
Por ser uma civilização agrícola, né, que dependia das plantações nas margens férteis do rio Nilo, seus deuses eram representações de elementos da natureza e de animais. Para os egípcios, os deuses tinham comportamentos semelhantes aos dos seres humanos. Por esse motivo, em seus cultos, os egípcios faziam oferendas de comidas, bebidas e presentes a essas divindades. A mais importante crença religiosa egípcia referia-se à vida após a morte. Eles acreditavam que a alma seria julgada com base nas boas e más ações praticadas nesse mundo. Somente ganharia a vida eterna quem possuísse o coração leve e sem culpa. Temos aí essa imagem, papiro aproximadamente de 1000 a.C., que representa o coração de uma pessoa falecida. Ele está sendo pesado em uma balança com uma pluma de contrapeso. Nós vemos aqui o coração, nós vemos a pluma sendo pesada. O que na religião dos egípcios eles acreditavam? Que quando você morresse, as suas ações, boas ou mais, iriam lhe dar a chance da vida após a morte, né? Então, se você tivesse praticado más ações, seu coração estaria pesado. Se tivesse boas ações, ele estaria leve. Então, botava-se uma pena no outro lado da balança, que se seu coração fosse mais leve do que a pena, aí sim você tinha feito muitas boas ações em vida e merecia a vida após a morte, né? Entre os deuses egípcios estão Osíris, Ísis e Horus. Conheça algumas informações sobre eles. Osíris era deus da vegetação e da vida do além. Era ele quem julgava os mortos após terem seu coração pesado em uma balança. Ísis, esposa de Osíris e deusa de poderes de cura, fertilidade e maternidade, também zelava por todos, fossem escravos ou senhores. Horus, filho de Osíris e Ísis, tinha cabeça de falcão e olhos que representavam o sol e a lua. Seu símbolo, o olho de Horus, tornou-se um amuleto de cura. Os egípcios preservavam o corpo dos mortos, pois acreditavam que eles poderiam voltar à vida. Para isso, fazia-se a mumificação, que era exclusividade dos faraós, seus familiares e sacerdotes. Então, no primeiro momento, era só para o faraó, para a família do faraó, né, e os seus sacerdotes, ali os membros religiosos, que podiam ser mumificados. Com o passar do tempo, ela foi autorizada para pessoas da nobreza, né, outros membros ali da elite. A mumificação custava caro, portanto, a maioria das pessoas não podia pagar. Para mumificar um cadáver, eram necessários 70 dias, né, pouco mais de 2 meses. Primeiro, extraíam-se intestinos, pulmões, fígado e estômago. Esses órgãos eram embalsamados, né, ou seja, era passado uma substância que preservava esses órgãos, né, que preservava da decomposição. E esses órgãos eram colocados separadamente em 4 potes chamados canopos. E aqui nós temos um exemplo, né, desses canopos, desses potes. O coração permanecia no corpo, a fim de ser julgado na balança de Osíris. Depois, cobria-se o corpo com natrão, né, uma substância química, que é um tipo de sal, para desidratá-lo, né, para secar o corpo. Após 40 dias, o corpo estava completamente seco. Fazia-se então o enchimento do cadáver com tecidos, óleos e resinas. Finalmente, o corpo era envolvido em faixas, começando pelos dedos das mãos e dos pés, um processo cuidadoso e demorado. E depois de feito isso, esses corpos eram depositados nas suas tumbas. E as tumbas dos faraós eram as pirâmides, né? Colocavam lá, colocavam junto também toda a riqueza daquele faraó. Akenaton e a Revolução Monoteísta. No século XIV a.C., o faraó Amenófis IV, depois conhecido como Akenaton, aquele que agrada a Tom, tentou modificar os cultos religiosos no Egito.
descontente com a influência dos sacerdotes, ele proibiu o culto aos deuses e estabeleceu o monoteísmo, isto é, o culto a um só Deus, Atom, o Deus Sol. Então a religião era politeísta no Egito, mas Akenaton instituiu, durante o seu reinado, o culto a apenas um Deus, Atom, o Deus Sol. Contudo, sua revolução monoteísta não foi aceita pelo povo. Após a sua morte, o culto aos antigos deuses retornou e os sacerdotes restabeleceram seu poder. Na página 284 nós temos as atividades, né? E aí vocês vão responder no livro de vocês, tá bom? Então faça o seguinte. Na questão 1, ligue cada palavra à sua denominação correta. Hieroglífica é o quê? Tipo de escrita criada pelos egípcios que tinha cerca de 7.000 símbolos. Escribas, estudiosos que conheciam símbolos da escrita egípcia. Politeísmo, crença em vários deuses. Monoteísmo, crença em um único Deus. Mumificação, processo de preservação do corpo que evita sua decomposição, tá? Façam aí a ligação no livro de vocês. Questão 2. Observe a imagem e responda as questões. O que o faraó está fazendo? Então vamos observar a imagem. O que a imagem está dizendo? Relevo do século XIV a.C., que representa o Akenaton à esquerda, Akenaton, e sua família cultuando Atom, representado pelo Sol, né? Então, o que Akenaton está fazendo? Né? Cultuando Atom. Se Akenaton está cultuando Atom nessa imagem, então o que o faraó está fazendo? O faraó está cultuando o Sol. O faraó está cultuando o Sol, representado, né, pelo deus Atom. Representado pelo deus Atom. Então você coloca: o faraó está cultuando o Sol, representado pelo deus Atom. Explique o que esse faraó propôs durante seu governo no Egito, no século 14 a.C. Nós acabamos de ler o que ele tentou instituir: o monoteísmo, não é isso? Então, você coloque nessas poucas linhas, né, que Akenaton propôs que fosse instituído o monoteísmo no lugar do politeísmo. Akenaton propôs que fosse instituído o monoteísmo no lugar do politeísmo. O que aconteceu após a morte desse faraó, né? Vocês lembram? Após a morte do faraó, a população voltou a cultuar vários deuses. Voltou assim a ser politeísta. Então a resposta vocês coloquem: após a sua morte, a população voltou a cultuar vários deuses. Respondido? Então vamos agora lá para a plataforma, onde temos mais uma atividade para vocês responderem. Tá bom? Até mais!